Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, então sejam todos muito bem-vindos. O tema da live de hoje é: meus triglicerídeos e colesterol já baixaram, mas ainda está acima dos níveis normais. Eu sou Caliane Fonseca, nutricionista, especialista em nutrição clínica e atenção primária à saúde, com foco no controle de triglicerídeos e colesterol. Aqui nesse perfil, eu ajudo pessoas a normalizar suas taxas de triglicerídeo e colesterol, sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. E se esse tipo de assunto ele te interessa, já segue meu perfil, deixa o seu like para você ter acesso a conteúdos que vão te ajudar nesta jornada. E primeiro eu quero esclarecer que triglicerídeos e colesterol são gorduras presentes na corrente sanguínea. Triglicerídeos são a reserva energética do nosso corpo e colesterol é uma molécula essencial ao funcionamento normal do organismo. E se você já teve essa experiência de ver as suas taxas de triglicerídeos e colesterol diminuírem, mas daí um tempo, né, você volta a fazer os seus exames e está acima dos níveis da normalidade para a sua idade, para o seu sexo, né? E se você está vivendo essa dificuldade hoje, ou se você já experimentou esse tipo de dificuldade na sua vida, fica aqui comigo, que eu vou te ensinar como normalizar as suas taxas de triglicerídeos e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas. Então já deixa o seu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, de acordo com a sua idade, existe um padrão, né? Que os laboratórios, os profissionais de saúde, eles se baseiam para que possa avaliar como está a sua taxa de triglicerídeo e colesterol. E esse padrão, ele é retirado de onde? Né? De onde que a gente busca essa informação? Existe uma diretriz, chama diretriz brasileira, né? Ela é brasileira, também nós temos da Organização Mundial de Saúde, mas aqui no nosso país, no Brasil, nós nos baseamos em cima dessa diretriz que é brasileira. Então, a diretriz brasileira de dislipidemia, que é exatamente esse descontrole, né, o aumento das taxas de gordura no sangue, de triglicerídeo e colesterol e suas frações, né? Então, diretriz brasileira de dislipidemia e prevenção da aterosclerose, que é um documento, né, que foi atualizado em 2017, onde nós encontramos esse padrão. Então, o que é a aterosclerose, né, que foi falado aí? É o acúmulo de placas, né, de gorduras nas artérias do nosso organismo. E isso vai fazendo com que diminua, né, estreita o vaso da nossa corrente sanguínea. Então, ele tem um fluxo, né, que ele passa aqui como se fosse um cano, vai acumulando, né, gorduras assim dentro dele, vai provocando placas de ateroma e vai diminuindo, vai estreitando esse tamanho do vaso. E aí nós temos uma doença chamada de aterosclerose. Então, essa diretriz, ela trata exatamente dos problemas oriundos, né, da gordura no sangue, do descontrole de colesterol e triglicerídeos, tá? Então, eu vou colocar agora para vocês quais são os valores desejáveis, aquilo que nós almejamos para que a gente possa ter saúde, para que a nossa taxa de triglicerídeo e colesterol esteja um dia, tá? Então, quais são os valores desejáveis de acordo com a idade? Então, para pessoas, né, para adultos acima de 20 anos, qual é o valor desejável?
com jejum de 12 horas, que é exatamente o que essa diretriz diz, que para a gente fazer um exame, né, de triglicerídeo e colesterol, nós precisamos estar em jejum de 12 horas, tá? Então, em jejum, qual é o valor de referência? O colesterol seria abaixo de 200 miligramas por decilitro, o colesterol total. O LDL, né, que nós chamamos da fração do colesterol ruim, então deveria estar abaixo de 130. O HDL, que é o colesterol bom, né, ele tem que estar acima de 60. Isso é o desejável, tá, gente? O VLDL acima de 30 e o triglicerídeos abaixo. Falei errado para vocês, vou voltar aqui porque eu não lembro aqui direitinho. O HDL é o único deles que deve estar acima de. Todos os outros devem estar abaixo de. Por que o HDL tem que estar acima de? Porque ele é o colesterol bom. Então, ele ajuda a normalizar os níveis do triglicerídeo, do colesterol total, do LDL, tá? Então, o HDL tem que estar acima de 60. O VLDL abaixo de 30, o triglicerídeo abaixo de 150, em jejum de 12 horas. Também nós temos um padrão quando se faz, no caso do triglicerídeo sem jejum, ele deve estar abaixo de 175 miligramas. Isso são para adultos acima de 20 anos. Esses são os valores desejáveis. E para as crianças e adolescentes, qual que é o valor desejado, né? Com o jejum de 12 horas também, tá? Não muda o jejum porque é criança ou adolescente. Tem que ter 12 horas. Então, o colesterol total abaixo de 150, o LDL abaixo de 100 miligramas por decilitro, o HDL acima de 45, o VLDL abaixo de 20 miligramas por decilitro, o triglicerídeos com jejum deve ser abaixo de 90 para crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. E sem jejum, abaixo de 100 miligramas. Então, esses são os valores desejáveis para que as suas taxas de triglicerídeos e colesterol estejam normalizadas, né? Por isso que quando você vai ao consultório, você faz um exame, né? Você vai vai ter um atendimento com qualquer tipo de profissional de saúde e que eles vão estar avaliando as suas taxas de triglicerídeos e colesterol. Eles vão usar essas métricas, né? Esses limites. O valor tem um valor limite, tem um valor desejável, né? Então, esse valor é que você está bem, tá? A sua saúde está em dia. Então, tem os valores limites, né? Que ele está quase próximo, vamos lá, chegando ao nível alto. Nós temos o valor alto e nós temos os valores muito altos. Então, quando a gente pega um exame, tem tem um detalhamento, né, do lado esquerdo, né, que são todos os nossos exames. No lado direito tem esses valores de referência. Então, eu estou colocando para vocês a referência desejável. E isso é que faz com que o médico diz que você está com o triglicerídeo e o colesterol normalizado. Então, ele tem que estar dentro dessa faixa de desejável, tá? Então, se ele falou que você está acima, diminuiu, né? Mas ainda está acima, ele pode estar dentro do limite, ele pode ainda estar em níveis altos, tá? Mas às vezes o que aconteceu? Eu estava com colesterol a 350, né? Por exemplo, estava num nível alto. E aí ele veio para um nível de 250, reduzir 100, né? De 350 para 250. Reduzi 100, mas não cheguei ao meu valor desejável, no caso, para um adulto, de 200 miligramas. Então, o profissional diz, o seu triglicerídeo o seu colesterol até diminuiu, né? As suas taxas até diminuíram, mas não está dentro do valor desejável. Então, normalmente, tem pessoas
que continuam com os níveis, ao invés de diminuir, eles aumentam, né? Então, sempre que vocês repetem os exames e conseguem perceber que ele não chegou dentro desse limite, quer dizer que a sua taxa se mantém alta na corrente sanguínea, né? Então, a gente tem riscos à nossa saúde quando eu mantenho as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentadas no sangue, fora desse padrão. E aí eu quero colocar um adentro, fazer para vocês uma observação aqui, tá? Então, o nível de colesterol total, tá? O nível de VLDL, LDL e de triglicerídeos, a gente sempre observa estar acima de, tá? Então, esses quatro, colesterol total, LDL, VLDL e triglicerídeos, né? Nós temos que verificar os valores acima de as taxas que eu passei para vocês. Mas o HDL, quando é que eu vejo que é um risco para mim? Ele tem que estar abaixo de 60. Então, quando eu tenho um HDL baixo, né? Ele está abaixo de 60, abaixo de 45, que é o limite, e eu tenho um colesterol total, triglicerídeo, LDL acima de, quer dizer que meu risco é muito maior, tá? Então, se eu observo que o meu HDL, que é um colesterol bom, que é o colesterol bom, ele está abaixo, né, de 60, ou abaixo do limite, que é 45, o seu risco está muito aumentado. E risco de quê? O que acontece, Nutri? O que está acontecendo? Que você me diz que eu tenho riscos à sua saúde potente quando você mantém essas taxas elevadas na corrente sanguínea e o HDL baixo, tá? Então, isso faz com que você tenha risco potente. Quais são os maiores riscos, né, à sua saúde? O primeiro é o diabetes, porque junto com o triglicerídeo e o colesterol aumentado, nós também temos um excesso de glicose. E aí a gente vai provocar uma resistência insulínica. Então, estão ouvindo? Olha os passarinhos. Gostoso, né? Então, a gente tem uma resistência insulínica e também pode acontecer o diabetes, evoluir para o diabetes, tá? O aumento da pressão arterial, a hipertensão. Nós também temos o aumento do peso, ganhos de peso por conta disso, tá? Levando até a obesidade, se não cuidar e manter essas taxas elevadas. Também temos riscos aumentados de gordura no fígado. E aí a gente tem grau, né? Então, grau 1, grau 2, grau 3. Grau 3, o fígado está quase em falência, tá, gente? Então, quando a gente tem uma esteatose hepática, ou uma gordura no fígado, grau 1, quer dizer que acima, o seu fígado já está funcionando com mais ou menos 40%, que ele já está comprometido em cerca de 60%, tá? Então, já o seu fígado está quase 60%, mais ou menos, aproximadamente 60% tomado de gordura. Isso é um problema grave, tá? Então, isso acontece quando a gente mantém as taxas de triglicerídeo e colesterol aumentados, né, por longos períodos, né, quando a gente faz exame, igual acontece aí que eu acabei de falar com você. Também pode acontecer a inflamação do pâncreas, né, que nós chamamos de pancreatite também, que é um problema muito grave. E aumentando os níveis de problemas cardiovasculares, né, a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura, eu falei para vocês no início, na nossa artéria, né, fazendo o estreitamento do vaso. Também se acontece, né, essa aterosclerose, tem um acúmulo de gordura na artéria, aumenta-se a pressão, e aí ela vamos colocar assim, deslocada, se ela parou próximo ao coração, um infarto. Mas se é na cabeça, a gente nunca sabe. Como que a gente vai saber onde vai acumular essa gordura, gente? Não tem como a gente avaliar, nem como saber, né? Então, se está na cabeça, pode ter um acidente vascular cerebral. Esses são os riscos potenciais à sua saúde, mantendo as taxas de triglicerídeo e colesterol elevadas no sangue durante longos períodos, né? Então, se você tem as suas taxas até diminuem, mas elas voltam a subir,
quer dizer que a sua saúde está em risco. Você pode estar desenvolvendo ou já ter algum desses problemas. E aí, precisa se cuidar, né? É um sinal que já está vermelho, não está só amarelo que as taxas aumentaram, ele já está vermelho, mostrando para você que sua saúde, que seu organismo não está funcionando bem, que você precisa de um cuidado maior, tá bom? Então, trouxe muita informação que choca, né? Que deixa, às vezes a gente triste, angustiado, pensativo, apreensivo. Mas, calma que eu consigo te ensinar como você normalizar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol sem deixar de comer o que gosta em 7 semanas, tá? Então, fica aqui comigo que a gente vai passar por tudo isso e eu vou trazer para você uma solução para esse problema, já que você não consegue deixar, né, essas taxas normalizadas na sua corrente sanguínea. Então, se essas taxas ela volta a subir de alguma forma, alguma coisa está errada, né? Então, eu acho que vocês concordam todos comigo. Então, deixa aqui um comentário se você entendeu, se você concorda que tem alguma coisa de errado, ok? Então, onde que as pessoas mais erram nisso? Deixa eu tomar um pouquinho de água que a garganta está doendo. Então, voltando, onde as pessoas mais erram nisso, né? Que pode ser o seu caso ou não. Então, vamos lá os primeiros pontos para ver onde que está sendo o erro, tá? Normalmente, quando as pessoas recebem o diagnóstico de triglicerídeo e colesterol aumentado, né? Vai num profissional de saúde e vê que suas taxas estão aumentadas, normalmente elas fazem alguma coisa. Nas primeiras semanas, isso fica uma preocupação constante. Vai dormir, lembra, vai comer, lembra. Fica a todo tempo isso como um alerta aí, mostrando que precisa fazer alguma coisa. E aí elas planejam e fazem alguma mudança. Algumas pessoas orientadas, né, pelo médico, pelo nutricionista, pelo profissional que atendeu, com alguma orientação. Tem outras que já procuram orientações específicas, né? Então, vão ao profissional, faz uma consulta para que possa estar ajudando nesse problema da taxa aumentada de triglicerídeo e colesterol. E aí elas começam a fazer. Diminui um alimento, aumenta outro, pratica uma atividade física, né? E aí elas vão fazendo isso durante um tempo, mas não conseguem persistir. Eu não sei se esse é o seu caso, mas normalmente as pessoas não conseguem se manter nessa rotina. E aí volta logo todos aqueles hábitos anteriores, volta a rotina normal da vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos embora, né? Então volta a rotina antes. Sem perceber, não é consciente que as pessoas fazem, tá? Então, às vezes, isso sai da cabeça. No momento em que recebe o diagnóstico, isso vira uma preocupação. Comecei a fazer, daí a um mês, ou daí a uma semana, umas 2 semanas, eu paro, eu esqueço, tá? Eu não estou aqui para julgar. E eu não estou aqui para julgar a sua atitude, tá? Eu não estou aqui te julgando, falando que você está certo ou que você está errado, não. Eu estou aqui para te ajudar a te trazer uma solução, a mostrar para você que tem uma luz no fim do túnel, ok? Então, sem julgamentos aqui, não estou apontando o dedo da ferida de ninguém, não, tá? Se isso acontece ou não com você, vamos lá. Também tem pessoas que, quando recebem esse diagnóstico, passa por atitudes drásticas de cortar tudo da alimentação, tá? E também não consegue levar isso por um grande período. E esse é um problema ainda maior, que pode estar provocando outros problemas, tá? Então, tem esses dois pontos. Uma que tem atitude drástica de cortar tudo e a outra que vai
fazendo atividade física, diminuindo colocando outros, e aí consegue reduzir um pouco a sua taxa, né? Mas depois ele volta a subir novamente. Tudo volta como era antes, né? Então, eu quero colocar para vocês, né, que dentro dessa condição, você está falando para mim, né, Kaliane, você está dizendo para mim que eu não posso, então, comer o que eu gosto. Ou que eu preciso me manter fazendo atividade física para que minhas taxas fiquem normalizadas, que elas se mantenham. É isso que você está querendo colocar para mim? Não, não é isso. Se você entendeu dessa forma, me desculpa, falei de uma forma errada que te deu essa interpretação. Mas não é isso que eu quis dizer. Eu vou estar colocando para vocês agora como que você pode estar normalizando as suas taxas e ainda comendo o que gosta. É sério, gente, é possível, tá? Então, fica comigo. Para você reduzir, né, e manter normalizadas as suas taxas de triglicerídeo e colesterol, o que você precisa fazer? O que está ao seu alcance, né? Você precisa melhorar a qualidade da sua alimentação, tá? Então, eu ensino isso através do método PCTC, tá? E como que faz isso? Você precisa evitar certos tipos de alimentos, né? E aumentar o consumo de outros. Então, na live passada, se você procurar no meu feed, volta lá que você vai ver exatamente os alimentos que você precisa aumentar, tá? Então, eu dei foco na live passada, aqueles alimentos que vão te ajudar a melhorar a qualidade da sua alimentação, para que você possa reduzir a sua taxa de triglicerídeo e colesterol. Ai, engasguei. E agora eu vou falar o que você precisa reduzir para completar a outra. Então, se você quer ter acesso aos dois conteúdos, você ter um entendimento melhor, procura lá, assista. Depois que você terminar daqui, volta lá na live passada e assista, que você vai entender tudinho direitinho. Fechado? Então tá. Então, nós vamos agora falar dos alimentos que você precisa evitar, que você precisa reduzir, que você precisa ponderar, todos esses termos, tá, gente? É só para dizer que você tem que diminuir o seu consumo. Qual é esse alimento, tá? Então, esse alimento, ele é os açúcares, os óleos vegetais e as bebidas alcoólicas. Então, como assim? Vamos lá, eu vou dividindo por partes. Calma que você vai entender, tá? Então, o açúcar. Todo o alimento, né, que tem um excesso de açúcar, que a gente adiciona açúcar, seja ele um alimento em si, ou seja em preparos, né, como ingrediente, a gente tem que ter um equilíbrio, tá bom? Então, também os carboidratos simples, que na digestão ele vai formar açúcar no sangue, tá? Então, esses alimentos, eles provocam o aumento da taxa de gordura no sangue, tá? Então, os açúcares, eles devem ser evitados. Ah, quer dizer que eu não posso consumir? Pode sim. Se você tiver uma boa qualidade da sua alimentação, e aí você vai estar usando ele em pequenas quantidades. E no dia em que, vamos colocar assim, você quiser comer, você tem que manter uma qualidade muito maior e muito mais atenção voltada para a qualidade da sua alimentação naquele dia, ok? E os óleos vegetais, como assim? Então, procura lá no meu feed, que você vai ver que eu tenho uma live que fala especificamente dos óleos vegetais e o mal que ele faz, tá? Então, alimentos, basicamente os processados, os ultraprocessados, que tem gordura vegetal, que tem óleo vegetal, tá? Na sua composição deve ser evitado frituras embanhadas em óleo vegetal, então por conta do uso do óleo vegetal. Então, se você fizer uma troca aí, uma substituição por gorduras boas, né, por uma gordura de
uma gordura de porco, um óleo de coco, quase que eu juntei as duas palavras. Então, você vai ter uma melhor qualidade da sua alimentação. Então, eu devo evitar alimentos, né, que tenham óleo vegetal ou gordura vegetal, margarina, tudo que a gente acha que é bom porque tem um nome vegetal, e não é bem assim, tá? E as bebidas alcoólicas. Então, as pessoas que bebem todos os dias têm esse risco aumentado, tá? De ter o triglicerídeo e o colesterol elevado na sua corrente sanguínea. Então, precisa de ter cuidado. Então, para você que gosta da bebida, precisa também manter uma qualidade aumentada da sua alimentação, tá? Então, para você que gosta, né? Ah, então não tem jeito de beber? Tem sim. Então, estou te passando aí uma chave. Melhore a qualidade da sua alimentação. E não exagere também, né? A gente ficar todo dia aí grog por conta de bebida, não é só as taxas que vão aumentar, você vai ter problema no fígado e uma série de consequências, tá? Então, não estou aqui recriminando ou incentivando o uso, tá? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio em tudo na vida, tá? Quando tem excesso aí se chama vício, né? Tem um vício aí, precisa ser cuidado, precisa ser tratado, tá? E para te ajudar, eu vou finalizar com uma dica, tá? Que eu uso com as minhas alunas, com os meus pacientes. Como assim? Vou passar para vocês essa dica para vocês entenderem como está diminuindo, como está substituindo de uma forma inteligente esses alimentos que têm um excesso desses 3 nutrientes aí, né? Desses 3 alimentos: açúcar, óleo vegetal e o álcool, no caso da bebida alcoólica, né? Como eu posso estar fazendo com um deles para que eu possa estar ajudando, contribuindo para normalizar as minhas taxas de triglicerídeo e colesterol, ainda comendo o que eu gosto, tá? Então, isso daí é para o dia a dia, para a rotina, para que vocês possam ter uma melhor qualidade. O que eu posso fazer? Então, nós temos os sucos, refrigerantes, bebidas açucaradas, bebidas adoçadas, né? Então, a gente normalmente, quando a gente vai fazer um suco de fruta, por exemplo, eu pego 3, 4 laranjas, adiciono água e tem pessoas que adicionam açúcar. Ou se eu pego, por exemplo, uma polpa de fruta, pego uma polpa de fruta, vou bater e vou adicionar açúcar. Então, a fruta, ela já tem a frutose, que é o açúcar da fruta. E ele é constituído de 2 glicoses, ele é um disacarídeo, tá? Então, ele quebra em 2 glicoses. Então, o que acontece? Quando eu adiciono açúcar, eu tenho mais açúcar, o açúcar adicionado e o açúcar da fruta, tá? Então, são 2 tipos de açúcar nesse momento. Então, eu tenho uma concentração maior. No refrigerante e nas bebidas, nas bebidas em geral, né? Vamos colocar assim, que são esses sucos de caixinha, que são processados, a gente tem xarope de milho, tem maltose, tem adoçante, tem açúcar, tem vários tipos de açúcar, tá? Que são adicionados ali, e mais uma concentração de fruta que às vezes é pequena, né? Bem pequena. Tem mais esses tipos de açúcares industrializados, tá? Então, eu tenho um boom de açúcar quando eu utilizo essas bebidas. Então, o que eu posso fazer para que eu possa diminuir esse consumo de açúcar através do suco ou do refrigerante? O que eu posso estar substituindo? A fruta em si. Por quê? Porque, por exemplo, vou voltar ao exemplo do suco de laranja. Para me fazer o suco, eu quero um copo, né, de 300 ml, 3 a 4 laranjas e mais água. Então, 4 laranjas, água e mais açúcar. Se eu for chupar a laranja, eu vou comer uma. E eu ainda tenho bagaço, que vai ter uma concentração de fibras maiores e vai fazer com que esse açúcar da fruta, que só tal da fruta não tem adicionado, seja absorvido mais lentamente. Então, ele não vai de uma vez na célula, ele não é absorvido rapidamente, porque eu tenho a fibra, tá?
Então, isso também acontece com qualquer outro tipo de fruta que eu utilizo no suco, não somente a laranja, né? Por exemplo, a graviola, né? Então, se eu uso a graviola, eu como a fruta, eu tenho uma concentração de fibra altíssima, muito boa, né? E se eu utilizo o suco, eu concentro a fruta e adiciono mais açúcar. Então, fica aí uma dica para vocês que querem consumir, né? Os sucos, refrigerantes, como após a refeição, né? Então, utilize mais a fruta ao natural, que aí você vai ter uma quantidade de fibras, de nutrientes, né? Porque muitas vezes esses nutrientes se perdem, né? Por exemplo, a vitamina C da laranja, se eu liquidifico, deixo à luz, né? Exposto à luz, e por muito tempo ela oxida, ela se perde, tá? Então eu não tenho vitamina C mais quando eu faço esse suco e não tomo na hora. Agora, se eu chupo a laranja naquele momento, eu tenho todos os nutrientes contidos naquele alimento, naquela fruta. Então eu vou adicionar, né? Vou ter mais qualidade à minha alimentação, tendo mais nutrientes, né? Para que o meu organismo possa estar funcionando de uma forma correta. Então, é muito melhor. Eu tenho uma baixa concentração de açúcar, tenho fibras, nutrientes, vitaminas e sais minerais. Então, faça essa substituição, tente pelo menos, tá? Que aí você vai poder estar observando as suas taxas de triglicerídeo e colesterol e me dando um retorno aqui. Deu certo? Valeu a pena? Tá? Então, se você gostou desse vídeo, né? Se fez sentido para você, compartilha, marque um amigo, né? Tem gente que está precisando desse tipo de informação e às vezes você compartilhando, marcando alguém, você pode fazer total diferença na vida dessa pessoa. Então, seja um anjo bom na vida dessas pessoas. Então, eu quero agradecer todos vocês, né, por ter assistido esse vídeo. Sou grata por você estar aqui hoje. Muito obrigada. Então, fiquem com Deus e até mais.